Isso significa o seguinte, que eu não morro nunca. Eu sou um indivíduo. Eu sou eterno. Eterno não, eu sou imortal. Eterno é Deus. Eu sou imortal. Eu vou viver. Enquanto eu puder servir, eu vou viver. As emoções e os sentimentos que cultivaram enquanto transitavam encarnados, tais como ódio, amor, medo. A pessoa sente medo, mágoa, alegria. A gente vê tanta coisa. A gente vê casais que a pessoa que se suicidou em função de amor não correspondido, né? O tranco foi muito forte, o coração não aguentou, ele morreu porque pegou a mulher na cama com outro homem, o que, convenhamos, é uma situação dramática, né? O cara conta, diz que está cheio de ódio, que vai matar a mulher, que vai fazer aquilo, que ele vai se vingar. Você tenta fazer daquele quadro mental que está cristalizando dentro da mente dele para ver se ele abandona, se ele vem com a gente, que aquilo já passou. Ele contesta, não passou, eu estou vendo, aquela desgraçada vai pagar. Então, a memória existe, a memória atua, a memória é importante, a memória diz quem somos nós. Lembram-se os espíritos, lembram-se com nitidez das boas ou más ações que realizaram. Ele se situa. Só muitas vezes ele não se situa, que o tempo passou, o tempo correu, porque ele está tão cristalizado, a mente dele está tão endurecida naquele fato do momento do desencarne, que estaciona ali, para. Eu tive um amigo que levou na Vinda Brasil, ele foi pular a mureta, estava lá para cima, ele foi pular aquela mureta que tem no meio e levou uma cacetada num caminhão. Depois disseram para ele que foi um caminhão que bateu nele. Ele, olha que coisa interessante, né? Ele se lembra que atravessou e que pulou a mureta. Daí para diante ele não se lembra mais. Só se lembra depois quando acordou. Então vocês vejam que a própria memória, junto com o corpo, sofreu um trauma, um apagão. Interessante para ele até. Imagina você ficar se lembrando na sua memória do momento da pancada. Você ia acabar sentindo dor, o espírito ia sentir dor. É claro que alguns espíritos sentem dor, dependendo da circunstância, dependendo do merecimento, dependendo de, enfim, dependendo do que seja, ele sente dor. Mas esse amigo meu, ele se lembra que ele atravessou, ele disse que até repetiu o percurso. Num domingo, ele falou, eu peguei um domingo de tarde que tinha pouco momento onde eu atravessei, e atravessei de novo, pulei a mureta para ver se eu me lembrava, Eduardo. E eu não consegui me lembrar. Olha que coisa interessante. Eu não disse que eu era espírita, não entrei em conversa que eu era sobre espiritismo, nada disso. Eu apenas recolhi o material para mim, né? Anotei isso como uma coisa interessante. Nunca, quando eu recolhi, que eu guardei isso, eu não fiquei, não, um dia eu vou falar sobre memória. Estou falando hoje e estou colocando hoje. Então, vocês vejam como a memória também sofreu o trauma da pancada. Na época, ele quebrou do fêmur, quebrou tíbia, quebrou queixo. Foi uma pancada violenta no caminhão. Por quê? Provavelmente o motorista nem viu, né? Ele pulou, ele não viu o caminhão e o cara do caminhão não viu. Ele levou uma pancada, caiu quase morto lá. Mas depois voltou a trabalhar, foi Deus que guiou. Então, foi interessante isso. E para ele também foi interessante que a memória se traumatizasse e não reproduzisse no consciente aquele momento. A memória em ação. Dependendo do grau de evolução do espírito, óbvio, do seu estado moral, as lembranças poderão ser claras, confusas ou até imprecisas.
Espíritos com melhores níveis de moralidade têm memória lúcida e plena. Isso também, gente, a gente vê muito, né, na mesa mediúnica. A mesa mediúnica é um quadro gigantesco, é um mosaico gigantesco de aprendizado para nós médios, para nós trabalhadores da seara espírita, né? É um aprendizado, porque existem espíritos, né? Têm clara ideia da sua situação, se arrependem, outros são tão endurecidos que não se arrependem, dizem que se puder fazer novamente vai fazer, outros se apresentam em confusão, não sabem em que posição está, não sabe nem descrever o ambiente que está, sabe, por exemplo, você pergunta, você sabe onde você está? Eu estou aqui, você está do meu lado. Mas eu acho que isso aqui é uma igreja, parece um hospital. Você vê que ele está confuso, ele não tem capacidade de descrever o ambiente, né? Aquele que se encontra, e ele já está socorrido. Se ele está nesse ambiente de hospital e de igreja, é sinal de que ele está lá dentro da nossa casa espírita. Mas você vê que, pelo tempo que ele levou desencarnado até ser socorrido, ele teve um tempo praticamente sem percepção de nada, né? Então, tudo que ele se apresenta é impreciso. É preciso, na conversa, né, do esclarecedor com ele, colocar para ele algumas coisas para despertar, para que ele possa realmente se situar. Vou seguir em frente. Aqueles, no entanto, vou só ler o último pedacinho aqui. Espírito com melhores níveis de moralidade têm memória lúcida e plena. Aqueles, no entanto, mais apegados à matéria, podem permanecer algum tempo vivenciando, ainda preso às suas ilusões, arrependimentos e perturbações temporárias, as quais vivenciaram em sua última vida encarnada. Gente, tudo que Jesus disse, né, com relação a aconselhamento nosso, principalmente reconciliais com seus inimigos enquanto estais a caminho, amor ao próximo, né? Faz o bem sem olhar quem, né? Enfim, mil coisas que ele disse que a gente tinha que mudar a nossa postura, né? A gente vê tudo isso na nossa mesa mediúnica. Quando a gente trabalha na mesa mediúnica, eu não penso vocês, eu, pelo menos, falo por mim, eu não penso assim, que bela lição esses espíritos estão dando para fulano. Não, que bela lição esses espíritos estão dando para mim, que o maior beneficiado primeiro sou eu, o maior necessitado de aprendizado sou eu. Eu é que tenho que aprender diante de tanto problema. Eles estão servindo de exemplo para mim, para a minha mudança. Porque a pessoa passa com seus arrependimentos e, à medida que ele vai sendo esclarecido com seus arrependimentos, ele vai vendo o que ele deixou de fazer, que ele poderia ter feito. Tudo que ele combinou, ele não conseguiu cumprir. Aí a razão do arrependimento. Na época, quando você encarnou, você achou fácil. Eu achei fácil. É mole, é fácil. Mas quando entra na execução, aí vem as dificuldades, vem a falta de tempo, vem você não querer perder tempo com uma pessoa que não tem nada a ver com você, apenas para você ser caridoso. Aí você diz, pô, estou vivendo sem ser caridoso, para que eu vou ser caridoso? Ninguém é caridoso comigo, esse é o pensamento mais egoísta que a gente tem, né? Ninguém faz nada para mim. Se você cair nessa, gente, aí é que é pior. Ninguém faz nada para mim, mas você não é o centro do mundo, cara. O centro do mundo é o necessitado. Esse sim é que a gente tem que dar atenção. Esse é o necessitado. E fora aquelas perturbações, né? Que a pessoa vem à beira da loucura, tem dificuldade de concatenar. Por isso que quando você encontra um espírito com 32 anos, há 32 anos, sentado num banco,
Você fica, caramba, 32 anos o cara levou para entender alguma coisa para ser socorrido. Ele não tinha condição de ser socorrido. Antes, você vê, 32 anos, ele ainda está lutando com as dificuldades para entender a situação dele. Imagina antes. Não adiantava chegar perto dele, não adiantava. Às vezes você vê uma pessoa, chega na mesa Benúndio e diz que está 60 anos, tomando conta dos negócios. Aí você diz, mas vem cá, você notou que alguma coisa mudou? Qualquer coisa nesse sentido? Aí o cara diz, não, você não tem amigos. Aí tem outra que ele geralmente joga. Amigo meu é dinheiro no bolso. E meu trabalho, que eu ganho dinheiro. Então, olha só, como é que você vai chegar perto de um espírito desse e conversar se o pensamento dele é endurecido? Você tem que ter sinais da espiritualidade maior, pedido da família, reavaliação de todos para socorrer fulano, ciclano e beltrano. Por isso é que tem narrativas com relação ao mundo, acho que é no próprio Memória do Suicida, as expedições de caravana que vão socorrer o suicida, já chega lá com tudo com uma coisa tudo marcada. Na caverna tal está fulano, na outra está beltrano, de número tal está ciclano. Porque o que significa isso? É um trabalho de identificação, é um trabalho de oração, é um pedido dos familiares que vão fazendo com que a própria espiritualidade possa identificar, mapear para poder socorrer. É igualzinho como se fosse uma caverna que você tivesse que entrar na terra. Não bastava você botar lá só a lanterna e não tinha, você tinha que dizer, olha, o fulano está na caverna, mas está lá no fundo. O outro está na caverna para você não perder tempo, senão você perde tempo. E convenhamos, umbral é uma coisa complicada de você trabalhar. Não é celestial, nós não estamos falando em celestial. Tá? Então, vou ler aqui. Aqueles, no entanto, mais apegados à matéria, podem permanecer algum tempo vivenciando, ainda presas às suas ilusões, arrependimentos, perturbações temporárias, as quais vivenciaram em sua última vida encarnada. Com o tempo, é o que eu estou falando, com o tempo, através do aprendizado, do esquecimento, da evolução, vão superando suas emoções deletérias e ampliando sua consciência espiritual. O esquecimento, a vontade de perdoar, a vontade de não prosseguir na vingança, isso é primordial. Se você diz, eu vou me vingar, pode contar que o acontecimento que transformou você em vingador não vai sair da sua mente tão cedo. Então, você tem que dar um passo atrás. Você tem que aceitar que você está limitado para tomar alguma vingança. Você pode tomar alguma vingança? Pode. Você pode ficar junto daquela pessoa, levando mal-estar, levando tranquilidade, perturbação, interferindo. Pode. Mas vai adiantar alguma coisa para você? É igualzinho na vida da gente. Adianta você espezinhar um colega seu de trabalho? Adianta espezinhar um vizinho? Adianta. Quem vai ser espezinhado é você também. No fim das contas, as pessoas que estão em volta vão notar que você é um mau caráter. Então, a vida de lá é quase igual a daqui. Muda pouco, muda pouquinho. Com o tempo, através do aprendizado, do esquecimento, da evolução, vão superando suas emoções deletérias e ampliando sua consciência espiritual. Esse trabalho de ampliação é importantíssimo, porque você se situa, você começa a aceitar conselho, você começa a querer sair do lugar onde você se encontra, você começa a querer aprender alguma coisa do novo estado que você está, aprender novas coisas para que você possa, enfim, progredir, sair do estacionamento, né? do zero, da ociosidade. Livro dos Espíritos. A posição do Livro dos Espíritos. Pouca coisa só para a gente
saber que o Livro dos Espíritos fala sobre isso. A alma, espírito, após a morte, conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Realmente, o que seria o espírito? Eu disse no princípio aqui também do nosso estudo, eu não saberia dizer o que seria o estudo, o que seria o espírito, que é a memória. Não seria. Seria uma faísca? Que faísca seria? Uma centelha, como diz lá, o espírito disse que era uma centelha. Que tipo de centelha seria? Não sei. Não tenho a menor ideia. Palavras de Kardec. Os que pensam que, pela morte, o espírito reingressa num todo universal, estão em erro, supondo que a semelhança da gota d'água que cai no oceano, ela perderá a sua individualidade. Existe uma filosofia que acha que, quando a gente morre, a gente cai num todo, a gente não tem, perde a individualidade. Olha só o absurdo, né? Você constitui uma individualidade, você trabalha durante encarnado para melhorar ou piorar o seu caráter, isso aí depende de cada um, mas você trabalha para constituir ou firmar o seu caráter. Aí você morre e você perde, porque você entra num todo. É uma teoria, uma filosofia que não cabe. Não foi bem vista por Kardec e não é bem vista pela doutrina. Né? Então, isso não é possível. Se as almas, espíritos, se confundissem, esse ponto, inclusive, é bem grande na doutrina. Se alguém quiser, pode procurar a partir da 150, da pergunta 150. Tá? Pega o Livro dos Espíritos, vai para 150 e as outras. Se as almas se confundissem numa só forma, teriam as qualidades do conjunto. Mas quais eram as qualidades do conjunto? Se cai num todo que eu não identifico, eu não sei o que é. Também quem trabalha com essa filosofia não descreve. Qual é a característica? Então, eu não tenho característica. Entende? É uma coisa assim meia truncada. Nada as diferenciaria uma das outras, seriam todas iguais. Essa que é a verdade. Quando você caísse no todo, você permanecia igual a todo mundo. Careceriam de inteligência, de qualidades pessoais. Eu constituí um acervo na minha trajetória, nas minhas trajetórias, eu constituí um acervo de coisas ruins, óbvio, e nessa última eu constituí um acervo de boas qualidades também. Bem ao contrário do que se observa nas comunicações mediúnicas, quando denotam ter consciência do seu ego e vontade própria. Eu vou reler para não deixar dúvida. Se os espíritos se confundissem numa só forma, teriam as qualidades do conjunto. Nada as diferenciaria uma das outras, seriam todas iguais. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, bem ao contrário do que se observa nas comunicações mediúnicas, quando denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Eu disse isso desde o princípio, que os espíritos demonstram características que a gente observa facilmente. Essa filosofia de que a alma reingressa no todo se chama panteísmo, que Kardec disse, olha, isso não é para nós. E eu digo para você, não é para nós. Impacto e reflexões. O estudo sistêmico e coerente da doutrina espírita é o melhor dos estímulos e a todos incentiva a refletir sobre a evolução moral do ser humano. A ideia de que todos temos um passado rico em experiências variadas, que moldará nosso presente e orientará nosso futuro, é ponto capital da doutrina espírita. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, gente. A doutrina berra nos nossos ouvidos
clica nos nossos olhos, aguça a nossa curiosidade com relação a isso, de que o nosso passado é rico em experiências variadas. Eduardo, produto de todas as experiências do passado, mais as do presente. Senão eu seria um ser amorfo, um ser sem forma, sem qualidade, sem cor, sem cheiro, entende? Então, a doutrina diz para nós, você é produto das suas experiências, do seu passado rico, variadamente. Cada encarnação é vista como mais uma oportunidade especial para o aprendizado e o crescimento certeiro do espírito. Ainda bem. Gente, eu quando paro, né, para pensar, né, que algumas pessoas, para fazer chacota, para rir, né, para fazer gracinha de uma coisa que eles não sabem bem a extensão disso, né? O cara chega e diz: já que eu tenho encarnação, se eu tenho uma vida para reencarnar, eu vou deixar metade para fazer na próxima reencarnação. Primeiro, que isso não seria possível. Segundo, é o caso de te perguntar, tá, e o que você deixou para trás que você disse ou foi sugerido a você que você não seria capaz de fazer, junto com o que você tem agora? Como é que vai ser? Quer dizer que você vai deixar mais um pouco para trás, vai deixar mais um pouco sem fazer. A gente tem que pensar o seguinte, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas alegrias, a reencarnação, gente, é uma coisa bendita. É um programa espetacular. É algo inteligente, é algo operoso, é algo não estacionário. A reencarnação é uma verdadeira premiação que Deus nos dá diante de novas oportunidades. Mas meu passado foi muito triste, eu fiz isso, fiz aquilo. Não interessa, mas você está tendo outra oportunidade. E se você ficasse lá no passado curtindo, curtindo teus erros? Que vai chegar um ponto no passado que você vai acordar. Se você não acordar, você vai acordar no presente. Tá? E se você ficar no presente curtindo as tuas malvadezas do passado? Eu fiz isso, fiz aquilo, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não seria pior do que você enfrentar os problemas e tentar resolvê-los definitivamente ou descartá-los definitivamente através do trabalho, da caridade, da mudança de personalidade, através do estudo doutrinário, né? Através da formação pessoal mesmo. Gente, é a grande oportunidade de vida, é a reencarnação. Ai de mim, agora falo eu, ai de mim se eu não tivesse tido essa reencarnação. Evoluir é necessário. O Espiritismo, com seu enfoque nas memórias do espírito, oferece uma visão abrangente e profundamente interconectada com a vida e com a evolução espiritual do indivíduo. A busca pelo conhecimento, de forma geral, e em especial os da doutrina espírita, levam à compreensão de que a vida e a morte, desencarne, se interpolam, se misturam, se entrelaçam, ou seja, são jornadas contínuas, temas centrais que podem inspirar a todos a desenvolverem a prática do amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. É a gente entender a necessidade de amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós não entendermos o amar ao próximo, nós não vamos dar um passo. Não adianta eu ser dono de uma filosofia, não adianta eu ser o maior leitor da doutrina espírita, não adianta eu ser o palestrante mais versátil da doutrina, não adianta eu ser o melhor passista, ter evidência
curar, dar um passe magnético que a pessoa sai voando, não adianta nada disso. Se eu não entender a necessidade de amar ao próximo como a ti mesmo, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. São as duas coisas importantíssimas, que não vai precisar nem de religião, que no futuro eu não acredito que haja religião. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu entender essas duas coisas, esses dois itens, eu não preciso de mandamento nenhum, eu não preciso de ninguém estar dizendo para mim o que eu faço, o que eu não faço. Se eu entender intrinsecamente dentro dessa expressão a importância do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Eu não preciso de bússola mais. Eu já sei navegar. Eu já sei navegar. E ainda tem, por complemento, uma frasezinha maravilhosa que eu gosto muito, que Kardec disse, e que todo mundo deve sempre ter em mente, e a maioria dos espíritos tem, isso é louvado. Fora da caridade não há salvação. A nossa salvação não está no estudo, não está na postura magnífica, muito linda, está no trabalho caridoso. Ah, mas Eduardo, olha só, o centro é pequeno, eu já tentei fazer alguma coisa no centro, o centro não tem nada para fazer, não tem vaga. Gente, caridade você faz na igreja católica, você faz no hospital, você faz caridade no dia a dia, pagando café para uma pessoa que segura a tua mão. Moço, paga um café para mim que eu estou com fome, eu dormi na calçada. Paga um jantar, paga um almoço, R$15, R$10. Isso é caridade. Não é você maltratar. Sai para lá, sai para lá. Não, eu tô a mão suja em cima de mim. Caridade é você parar. Olha só, não posso te pagar o café, não posso te pagar o almoço, posso te pagar um bom lanche, serve? Vamos lá. Isso é caridade. Você deu atenção, cara. Se você não tiver dinheiro nenhum, você der atenção a ele, fala, cara, você está me pegando uma hora ruim, estou sem dinheiro. Eu vou ficar te devendo essa. Tem problema? Me desculpa. Se você der atenção para ele, é caridade. Vai bastar. Quem está com fome, basta. Se você der uma satisfação, basta. Basta. O que não pode é sair de perto com nojo, limpar onde o cara pegou. Aí realmente, aí não dá. Aí, meu amigo, aí é final de comédia. Aí é final de comédia. Resumo do estudo, tá? Resumo de todo o nosso estudo de hoje, Memória do Espírito. Estou acabando, tá? Os espíritos mantêm as memórias das vidas passadas. A memória é um atributo do próprio espírito, não do cérebro físico. Então, os espíritos mantêm as memórias das vidas passadas. Isso é tranquilo, sacramentado. A memória é um atributo do próprio espírito, não do cérebro. 2. Continuam sentindo vários níveis de emoção. Desencarnou, ele continua atuando como se vivo fosse. Raros espíritos têm noção imediata que desencarnaram. Até porque, se ele não tiver nada para tomar consciência de desencarnou, ele vai dormir um pouquinho para se equilibrar, né? E vai acordar uns 2, 3 dias, provavelmente no hospital, sinal de que a espiritualidade socorreu, mas vai dar um tempo. Raros espíritos, raros livros eu peguei narrativa de espíritos que presenciaram o seu desencarne. Raro, é muito raro. Que continuam sentindo vários níveis de emoções, que podem atordoá-los ou acalmá-los, dependendo do estágio moral que estejam e do envolvimento com tais emoções. Por isso que o espírito dá um apagão. Dá um apagão. Mesmo aqueles que estão devendo, eles levam um tempo para acordar. Vão acordar no umbral. Mas vão ter as dificuldades de uma pessoa que viveu uma vida de dificuldades mentais, de vício, etc. Podem atordoá-los ou podem acalmá-los, né? Essa é a situação.
os vários níveis de emoção. 3, poderá superar dores, tornando-se mais lúcido ou sereno, dependendo do seu estado vibratório. Vibração é uma coisa que interfere muito, mas isso é assunto para outro estudo. Poderá superar dores, tornando-se mais lúcido ou sereno. Sua lembrança poderá ser turvada ou clara, dependendo sempre do padrão moral em que estagia. Boa tarde, boa semana, Jesus esteja com todos. Deixa eu interromper aqui, Paulo. Pronto, estou eu de volta aí, Paulo. Bom, muito obrigado, Eduardo. Maravilhosa palestra. Eu queria te fazer uma pergunta, se você permitir. Pô, Você não. disse lá no início que desde pequenininho você sabia que ia ser espírita. Como é que você tinha essa sensação, esse entendimento? Pô, é interessante, posso contar para você sem medo de ser feliz, até porque que nós temos tempo. Eu, como criança, e gozado que isso é 5 anos, tá? Assim, não é 8 anos, 9 anos, que já é moleque esperto, não. Eu morava numa casa que tinha uma varanda grande, assim. Minha mãe estava conversando com uma vizinha, um pouco afastado de mim. E eu estava brincando com uma bolotinhas cá no canto de cá, né? Eu, com 5 anos, devia ter uns 5 anos. E eu fui, assim, fingindo que a bola corria, eu fui me aproximando, porque eu não estava entendendo bem a conversa. Eu queria prestar atenção na conversa da minha mãe com a vizinha. Olha, moleque, como é que é safado, cara. Eu não tinha 5 anos, não tinha 6 anos, eu tinha uns 5 anos. Aí eu fui, quando eu cheguei bem perto, eu verifiquei que minha mãe, a vizinha, estava contando um caso para ela de que uma pessoa tinha feito um trabalho para separar o marido de uma colega, tá entendendo? No espiritismo, ela disse assim, a mulher foi ao espiritismo, quer dizer, não tinha nada de espiritismo, mas ela usou a palavra. Ela fez um trabalho no espiritismo para separar, para ficar com o homem da mulher. E eu estou ali com a bolinha, estou vendo isso. Sabe o que veio na minha cabeça, naquele ambiente ali, naquele momento? Eduardo, essa é a religião que você vai ter no futuro. Tu acredita? Eu Eu com acredito. 5 anos, cara. Eu não Você já sabia o que tinha era. mediunidade. Eu não sabia o que era espiritismo. Em casa não se falava, que minha mãe era católica, e nem falava. Quando se falava em alguma coisa de espiritismo, todo mundo tinha medo, eu não sabia nada. E aquilo ficou até hoje. Até hoje. Você já tinha mediunidade com 5 anos de idade. Já tinha mediunidade, já tinha mediunidade. Foi bom você É, puxar isso. eu fiquei assim, ué, como é que ele sabia, né, e tal. Não, sabe? Isso depois vai tomando, à medida quando você vai crescendo, você não vai esquecendo, e quando você começa a adentrar a doutrina, você diz, puxa vida, me avisaram lá embaixo, lá atrás me avisaram que eu ia estar aqui. É Ai, verdade, é ai. verdade. Eduardo, eu vou